nosso meio. Que coisa boa, lindos, não é? Irmãos, hoje nós temos tantas coisas boas para acontecer aqui, não é? Mas o pastor tem uma palavra para compartilhar o coração de vocês, que está em Hebreus capítulo 11. Peço que os irmãos do telão coloquem aí. Hebreus capítulo 11, no verso 32. Vamos começar no verso 32. O pastor está ensinando aqui de uma forma bem detalhada sobre o livro de Jó. Nós estamos fazendo um estudo na visão da palavra da fé. Nós estamos vendo em detalhes, estamos pegando lições abençoadas, não é? Então, hoje eu quero trazer um pouco daquilo que eu tenho falado com vocês. Que aflições podem vir sobre os cristãos, mas você tem aí dentro de você uma força. Tem uma força que você pode tirar e arrancar dentro de você aí para vencer as circunstâncias, vencer todo o mal. Amém? Esse texto de Hebreus capítulo 11, o escritor está falando da galeria dos homens da fé. Eu acredito que você já tenha lido, eu acredito que você conheça. Mas eu destaquei esses versos que eu quero ler com você, o verso 32, o 33 e o 34, que diz assim: e que mais, acompanha aí no telão, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, diga por meio da fé, diga forte, por meio da fé, isso, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. E o verso 34 diz assim, olha que coisa poderosa: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Aleluia. Você vai dizer isso, da fraqueza tiraram força. Vamos lá? Amém? Da fraqueza tiraram força. É isso que eu quero falar com você. Fizeram-se poderosos em guerra. Olha que coisa linda. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Diga glória a Deus. Esse texto, como eu falei para os irmãos, ele está falando da galeria dos homens ou dos heróis da fé. Eu acredito que você conhece. E eu fiz questão que a gente destacasse esse momento onde o escritor diz assim, que da fraqueza tiraram forças. Esse momento é um momento chave para a sua vida. É o que Deus quer comunicar ao seu coração essa noite. Da fraqueza nós podemos tirar força. O que é isso, pastor? Fale mais claramente. O que significa tirar força da fraqueza? Parece um antagonismo eu dizer fraqueza e força. Parece antagônico eu dizer que da fraqueza eu posso suscitar força. Mas eu quero lhe mostrar algumas verdades rapidamente para você ser abençoado. Pastor, o que tem isso a ver com aquilo que nós estamos estudando? Nós estávamos falando esta manhã sobre a possibilidade de nós passarmos por aflições. Se eu perguntar para você, quem já passou por algum tipo de aflição? Todos vão levantar a mão. Se alguém não levantar, eu peço que ore por mim, não é? Em posição de mãos, que eu quero chegar no seu nível, não é? Mas algum tipo de aflição nós vamos passar, tá certo? Mas como a gente está vendo o livro de Jó, nós precisamos ter a consciência daquele que habita em nós. E por mais que dificuldades possam nos encontrar em um momento, nós temos uma palavra que pode fazer com que as situações sejam mudadas. Jesus declarou uma vez assim, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Mas tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. Ele está dando um exemplo, tenha um bom ânimo. Não se entregue aos problemas, não fique parado nas situações. Pelo contrário, você pode, da fraqueza, suscitar forças. Veja esse texto que você nunca leu, que está no Salmo 28, versículo 7. Põe no telão. Na tela, por favor. Horrível, né? Não vou falar mais. Na tela, por favor, né? 28:7 de Salmo, você nunca leu.
Está escrito assim: o Senhor é a minha força e o meu... Olha que coisa linda. Nele o meu coração confia. O seu coração confia nele? 14 pessoas disseram que sim. E eu vou perguntar de novo: seu coração confia no Senhor? Melhorou. Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Que coisa linda! Olha só, o salmista tendo a convicção, ainda que numa aliança inferior, ele tendo a convicção que o Senhor não o deixaria nunca. Sempre o Senhor o socorreu. A gente cantou o Salmo 40 hoje: esperei com paciência no Senhor. E Ele o quê? Ouviu a minha voz, o meu clamor, Ele sempre te ouve. Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajude aí, fala para ela: o Senhor sempre te ouve. Agora fala para outro: o Senhor sempre ouve suas orações. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Então é isso, Deus Ele sempre nos socorre, Ele está pronto. Nós precisamos ter o quê? Um cântico na nossa boca. Nós temos que ter uma convicção de que Ele sempre vai estar ao nosso favor. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem ninguém contra você. Ou se houver alguém contra você, é muito mais fraco que Deus, porque Deus é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Então esse texto, meus irmãos, nós vimos que homens do passado, homens e mulheres do passado, o que eles fizeram? Eles tiraram força da fraqueza. Você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso, e vamos aprender isso, tá certo? Essa possibilidade, acredite, já que eles tiraram forças da fraqueza, nós também podemos tirar força da fraqueza, e com uma consciência muito mais esplêndida, porque nós estamos numa superior aliança. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração contundente em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. É contundente mesmo, porque se você for religioso, você não vai acreditar que Paulo escreveu isso. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Não fica com inveja da minha água, que a minha água é de coco mesmo, viu? Tá bom? E é da melhor mesmo, viu? Se você quiser tomar um golinho depois, compra lá na cantina que tem. 2 Coríntios capítulo 12, 10. Olha o que ele diz. É isso mesmo que está escrito? Aí você vai falar assim: pastor, era o apóstolo Paulo, você está exagerando, foi ele que disse. Você quer o quê, não é? Foi o apóstolo Paulo. O que ele diz aí, irmãos? Olha lá, você está até com medo de ler. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como que é isso? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, eita, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pastor Paulo, o que significa isso? O que significa isso? Isso aí vem meio contra aquilo que eu creio. Como que é isso, você ter prazer nessas situações? Eu quero dizer a você que em todos nós, em algum momento da vida, nós nos sentimos fracos. Você já acordou fraco? Você já acordou num dia onde parece que as suas energias esvaíram-se? Já acordou onde você diz assim: cadê aqueles meus planos? Cadê aquela energia que eu estava quando eu me firmei, quando eu fiz alguns planos, quando eu fiz alguns propósitos diante do Senhor? Mas certo momento você acorda e você percebe que parece que as energias foram embora. Parece que você está um pouco fraco. Parece que algumas coisas encontram a gente e querem nos afrontar. Alguns poetas escreveram, né, sobre a segunda-feira, que sempre chega e nos afronta, não é? Com algumas notícias não agradáveis, com algumas tribulações. Mas eu quero dizer, como eu disse a você, essas fraquezas não podem parar você. Pelo contrário, você pode e você vai descobrir como tirar força quando você se sente fraco. O apóstolo, ele diz:
quando eu sou fraco, ou quando eu me sinto fraco, ou quando eu sou enfraquecido por todas essas circunstâncias, tem um momento que eu posso encontrar uma força, e você vai entender por quê. E ele diz assim, essas fraquezas, você reparou nesse texto que nós lemos, essas fraquezas são oportunidades. Para quê, pastor? Oportunidade para permitir que Jesus revolucione a minha vida e a sua. Oportunidade para permitir que Deus faça algo poderoso na sua vida. É uma oportunidade. Então, quando algo vier a você, não fique chateado, não fique cabisbaixo, mas fala assim, opa, oportunidade para crescer. Opa, que bom, chegou, glória a Deus. Não sei se você vai conseguir falar como o apóstolo falou, que prazer nessas injúrias. Talvez você não chegue ainda nesse nível, né? Que prazer nessas tribulações, mas diga pelo menos, eu vou aproveitar essa oportunidade para crescer, para Jesus revolucionar a minha vida, amém? Portanto, em vez de você se entristecer, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, não perca as oportunidades, meu irmão. Não perca a oportunidade, cresça na fé. É a oportunidade que Deus está te dando para coisas serem estabelecidas na sua vida. Glória a Deus, amém? 11:34 de Hebreus. Novamente, ele diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, que coisa poderosa, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então aqui homens e mulheres souberam enfrentar as adversidades, firmados aonde você acha que eles estavam firmados? Talvez você me fale, no Senhor, é verdade, mas tem que ser mais profundo. Eles estavam firmados na confiança que eles tinham nas promessas do Senhor. Aquilo que o Senhor diz, você precisa confiar plenamente e saber que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. As promessas que Ele fez, Ele não esquece nenhuma delas. Sabia disso? Você sabia disso? Ele não esquece, Ele é fiel para cumprir aquilo que lhe prometeu. Então, quando você enfrentar a adversidade, mais uma vez, firme-se, se firme exclusivamente nas promessas de Deus. Não importa que venha, meu querido, não importa, a igreja está sendo, cremos, temos orado por isso, neste lugar, a igreja está sendo levada para um outro nível de fé. Um nível de fé mais madura, uma fé mais estruturada, uma fé inabalável. Então, chegou o tempo, ou acabou o tempo, por assim dizer, de a gente ficar abalado com crise financeira. Pastor, eu não aceito crise financeira. Tá bom, glória a Deus. Então não se abale mais com desemprego. Não se abale mais com algum diagnóstico. Não se abale mais por más notícias. Não se abale mais por algo que entristeça o seu coração. Nós precisamos ter uma fé firmada e tão tranquila em nossas vidas, sabendo que as promessas do Senhor, elas são maiores. Tudo que Deus falou é maior do que você possa estar sentindo ou até sofrendo. Tudo que Deus falou é maior. Então você precisa entender e tirar forças dentro de você. Ele escondeu, entre aspas, ou tem escondido aí um homem e uma mulher muito forte que talvez você não conheça. Talvez tenha um leão aí dentro de você, sabia? Tem um leão aqui que é família, né? A família Leão tem leão, né, Natália? Tem um leão, né? Agora talvez tenha um leão aí dentro de você, e tem uma leoa aí dentro de você, que às vezes você fica achando que é um gatinho ou uma gatinha, mas na verdade tem um leão. E a gente precisa talvez começar a aprender a fazer o rugido do leão da MGM. Não é isso? E as leoas também aí fazendo. Não. A gente entender que existe. Você vai entender porque eu estou falando isso. Tem momentos que você encontra o perigo, a adversidade. Se você não se levantar nervoso, com convicção para enfrentar, você vai entender, as suas forças ficam minguadas.
Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Eu vou te mostrar rapidamente. É importante você se fortalecer na palavra, nas promessas de Deus. Não importa o que você esteja passando, dê sempre o melhor. Pastor, como nós podemos nos tornar fortes? Provérbios 24:10. Você nunca leu esse texto, você vai ler agora e vai me agradecer porque eu falei para você. Provérbios 24:10. Vai lá, leia para mim, por favor. Vai lá, pode ler. Vamos de novo, se te mostras. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque a angústia, a tristeza, a adversidade, ela vem às vezes como um leão. E ela vem assim, rugindo para você. Você precisa rugir mais alto. Tem que dar o grito maior. Quem assistiu aquele filme evangélico, O Rei Leão? O Rei Leão é legal, não é? Tem coisa boa lá, não tem? Você lembra do Simba perdido? Quem lembra do Simba perdido? Não era para ir em alguns lugares lá, não é? Mas quando ele estava perdido, a hiena estava tudo lá. Iam morder ele, não é? Ele ficou com medo. Aí ele foi fazer o rugido, não foi? O rugido dele fez assim. Não era nada. Aí a hiena dá uma risada. Aí dali a pouco ele vai fazer de novo. E quando ele faz, quem era? Era o pai dele, né? Como era o nome do pai? Hã? Vocês estão entendidinhos, hein? Está assistindo o Rei Leão, né? Tá bom. Aí o Mufasa, o que ele faz? Ele ruge primeiro, né? É o rugido. Você sabe que nós precisamos aprender a deixar Jesus rugir pela gente? Ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, sabia? Ele pode rugir pela gente. Se a tua força estiver pequena, fala, Jesus, ruge por mim. Vamos comer. Aí Jesus fala, então vamos junto. Aí ele fala, vamos lá. Quem quer fazer um rugido aí? Vamos lá. Gatinho. Não, gatinho não quer não. Gatinho está amarrado no nome de Jesus, né? Gente, parece que em determinados dias a gente fica mais fraco. Parece que a gente fica mais indisposto que os outros. Mas esse texto que a gente acabou de ler, repare, as palavras de Salomão, ele diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o oposto do que ele escreveu também. Permita-me fluir aqui numa paráfrase. Ele diz assim: se você se mostrar forte no dia da angústia, a tua força é grande. Como assim? Parece que é só eu mostrar, é só uma demonstração, é só um achismo, é só querer isso. Não, não é, o negócio é mais profundo. Ele está falando aqui, ó, se você se mostra forte, você se faz forte. Por quê? Porque o homem, ele vai fazer da sua vida aquilo que ele crê no coração. Como crê no coração, assim ele é. Então, uma vez que você se mostra forte, você consegue tirar forças da onde não tem. Então, se você se mostra forte, quando vem alguma adversidade, a tua força por si só, ela começa a crescer. Não se trata de fingir uma força para adquirir força. Não é isso que Salomão está falando. Mas ele está falando que na hora da angústia, para que a sua força seja grande, na hora da adversidade, para que a sua força seja grande, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fincar os pés. Fincar o pé. Que mais, pastor? Encher os pulmões. Que mais, pastor? Não sei. Sei sim. Arregaça as suas mangas. Dobra. Fala assim, opa. Sabe aquele louvor? Pode vir quente que eu estou fervendo? Conhece esse louvor? Não é louvor não, estou brincando. É você mostrar-se
que eu não vou me prostrar diante de uma adversidade, eu não vou me prostrar diante de uma má notícia, eu não vou me prostrar diante de uma adversidade, não vai arrancar minhas forças. Pastor, mas me impactou, me deixou abalado. Pois é, não se mostre fraco, se mostre forte. É hora de fincar os pés e falar: pode vir, você vai ver quem manda aqui, você vai ver quem tem a palavra aqui, você vai ver quem muda essa situação. É desse jeito que a gente precisa se mover, é desse jeito. E às vezes é interessante que o problema é tão pequeno, que ele às vezes basta de um grito, basta você dar um grito que ele vai se dissipar. Mas a grande questão é que a gente fica muito temeroso com pequenas coisas. Então chegou o tempo de você se mostrar forte. Se mostrar forte. Tem um texto maravilhoso que você nunca leu, que está em Joel capítulo 3, verso 10. Põe lá só para a gente terminar. Ele diz assim, só o finalzinho: diga ao fraco, aleluia. Aleluia. Você percebe que a fé é algo inteligente? É uma sabedoria maravilhosa do Senhor. A fé, ela não nega que você está vivendo circunstâncias, mas a fé chama você a uma declaração muito mais forte do que as suas circunstâncias, muito mais forte que as más notícias. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Com base nessa palavra, você poderia dizer como aquela canção que a gente cantava, né? Diga ao pobre: eu sou rico. Olha só que coisa linda, não é? Diga, você que foi afrontado por alguma situação, diga: eu não vou temer más notícias, pelo contrário, o Senhor vai se levantar e já se levantou para me dar a vitória. Amém? E se alguém disse que você não é vitorioso, você pode dizer: eu sou vitorioso, porque Ele disse, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que me prometeu, e eu sou fortemente abençoado. Quem é que dá essa força? Quem nos enche dessa inspiração? Nós não estamos baseados numa ideia, nós não estamos baseados numa força de vontade interior, mas é o próprio Deus que mora em mim e em você. Ele me enche dessa palavra, Ele enche você dessa palavra, amém? A Bíblia diz que Ele já derramou do seu Espírito em você, Ele já derramou da sua sabedoria em você, você já tem essa sabedoria morando em você, amém? Por isso que você não deve mais, nunca mais usar a sua boca para fazer declarações negativas. Negativo já tem a circunstância, negativo já tem as más notícias, mas não fale a sua boca, não faça coro com as circunstâncias, pelo contrário, fale aquilo que você acredita. O que é falar aquilo que você acredita? Mesmo que não esteja acontecendo ainda, mesmo que você não tenha visto ainda, fale aquilo que você acredita. A sua declaração, ela é mais forte do que qualquer circunstância, em nome de Jesus. Vamos cantar? Glória a Deus. Ele é fiel para cumprir. Fica de pé. Você crê que Ele é fiel para cumprir? Você crê que Ele é fiel para cumprir? Diferente aqui, peça, tenha só... Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!